vocês, atrás dos bastidores. Não é fácil fazer uma festa, todo mundo está colaborando. Todos os irmãos aqui atrás do bastidor, cada um preparando a festa. Nós vamos mostrar cada serviço, cada irmão, o nosso atrás dos bastidores. Estamos preparando a nossa festa hoje para vocês e eu estou preparando o mimozinho de vocês, tá bom? É muito lindo, é surpresa, vocês só vão ver na hora que vocês abrirem, mas estamos aqui, eu e o Laércio, preparando os mimozinhos. Eu estou aqui preparando também as lembrancinhas, os mimos para as irmãs, porque aqui na igreja é assim, não tem determinada pessoa para trabalhar não, todo mundo trabalha, porque esse serviço é feito para o Senhor, né? E nós estamos aqui para isso, trabalhar para o Senhor e que vamos para a festa, que seja uma boa festa e que a palavra seja mais importante nessa festa para todo mundo, tá? Estamos aqui, né, ajudando a preparar o ambiente para esse momento ali de grande estar ali junto com o Senhor, junto com as irmãs em comunhão. E parte dessa preparação envolve o quê? Nossa parte de som, para poder as irmãs ali receberem essa palavra, também o louvor da melhor forma, inclusive projeção, que nós temos aqui também para poder ter o melhor ambiente, a melhor estrutura para poder louvar ao Senhor, amém? Então sejam bem-vindas, aproveitem o máximo desse momento e curtam a vida da igreja, porque este é um ambiente de felicidade e alegria junto ao Senhor, amém? Olá, amadas, Jesus é o nosso Senhor. Irmãs, nós estamos fazendo esse evento com muito carinho para todas vocês. Esse evento foi algo que surgiu do coração do Senhor e o Senhor colocou em nosso coração e nós estamos muito felizes por podermos ter essa oportunidade de dar esse evento, de fazermos esse evento, estarmos conectadas junto com vocês. Esse evento, ele iniciou através das conectadas com Deus. E nós temos essa rede de cuidado que ajuda mulheres a estarem conectadas com o Senhor. E através disso tudo é que surgiu esse grande evento. Nós estamos muito felizes por vocês estarem aqui junto conosco. Eu sou uma das pessoas que contribuo, né, nesse serviço de rede de cuidado das mulheres, e nós vemos a importância que é estarmos tendo esse cuidado com cada uma. O Senhor, Ele coloca no nosso coração um amor para estar cuidando de vocês. E eu creio que vocês têm sentido esse amor do Senhor através de nós. É com muito carinho que nós estamos preparando tudo isso aqui. Amém. Olá, irmãos, é um prazer estar servindo esse evento das Mulheres Conectadas e eu estou servindo na parte das filmagens, fazendo make-off, fazendo as filmagens dos melhores momentos e edição de vídeo. É um prazer estar aqui servindo as irmãs para que esse evento possa acontecer. Amém, boa tarde, sou o irmão Carlos. Estou aqui no serviço de manobrista, auxiliando na chegada das irmãs, recepcionando cada uma delas. E que o Senhor possa abençoar o nosso serviço. Amém. Nesse serviço que eu fiquei de louvor, serviço de música, foi a primeira vez. Uma experiência que eu precisei depender muito do Senhor, mas eu amei ter servido no serviço de música com as irmãs. Foi maravilhoso. O Senhor, eu senti a presença do Senhor no momento do louvor. Então, louvado seja o Senhor. Obrigada a todas as irmãs. Foi muito legal servir nesse evento. No serviço de música, eu já sirvo normalmente o serviço de música, mas foi interessante servir com outros irmãos e os hinos teve uma certa dificuldade para conseguir tocar alguns hinos por conta da afinação e dos outros irmãos,
igreja de afinação foi difícil para me adaptar, mas foi muito legal servir. Eu toco carrom e eu toco vassourinha, então não tenho caos, graças a Deus. Mas eu acho que é isso, está sendo um evento muito aceitável e eu espero que aconteçam outros semelhantes. Eu também curti a imersão, mas como é uma coisa muito nova, alguns irmãos não estão muito acostumados. Mas no geral eu vejo que é uma coisa do Senhor, é de Deus. E também é uma forma muito legal de a gente absorver a palavra, né? A gente desfrutar da palavra, a palavra que o Senhor tem falado para nós. Amém. O que eu sinto servindo as crianças é uma paz, uma alegria. Porque em casa eu me sinto não triste, porque tipo, é sempre a mesma rotina e eu fico cansada. Aí quando eu venho e sirvo as crianças, parece que o cansaço sai e eu fico mais alegre. E eu gosto também muito. Irmãs, amigas, nessa tarde, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Qual é o seu problema? Qual é a sua dor? O que está dentro do seu coração, lá no íntimo do seu coração, e você não consegue se libertar? Você não consegue ser essa mulher liberta? Senhor Jesus, aquela mulher, ela sofreu 12 anos por aquele mal. Senhor Jesus. E ela tomou uma decisão de ir até Jesus. Porque ela sabia que nele ela iria encontrar cura. Mas ela teve que tomar, irmãos, uma decisão de ir até Jesus. Nessa tarde, eu gostaria, se você tem algum problema, você tome essa decisão de ir até Jesus. Só Ele pode curar. Aquela mulher
mulher, ela gastou tudo que ela possuía. Mas ela não resolveu o problema dela. E às vezes a gente procura a nossa cura nos médicos, a gente procura no terapeuta, a gente procura em alguém da família. Não. A nossa cura só Jesus. Senhor Jesus. São vários os problemas que a gente tem na nossa alma. Tanto cura física como cura na alma. Ansiedade. Se você é uma pessoa ansiosa, o Senhor pode curar. Se você tem depressão, o Senhor pode curar. Se você precisa de perdão, o Senhor já deu. Mas às vezes não é só eu preciso perdoar alguém, às vezes eu preciso me perdoar. Senhor Jesus. Às vezes eu fiz tanta coisa no passado, carrego tantas coisas no meu coração, tantas mágoas, tanta coisa no meu coração, que eu preciso me perdoar. E o Senhor já fez isso em nós. O Senhor fez isso por cada uma de nós. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Eu vou ler aqui o Salmo 139. Salmo 139. O versículo 23 e 24. Fala assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Senhor Jesus, irmãs e companheiras e amigas, só o Senhor conhece o nosso coração. Não é marido, não é filho, não é amiga. Só o Senhor conhece o nosso coração, que está mais íntimo do nosso coração. E só Ele sabe da nossa dor, da nossa ansiedade, da nossa depressão, dos nossos problemas. Só Ele conhece. E só Ele pode curar. Senhor Jesus. Gostaria também de ler o Salmo 37. O Salmo 37... Já deu meu tempo, irmãs? Senhor Jesus. Salmo 37, 5. Fala assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Vamos repetir? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Irmãs, o mais Ele deu a própria vida por cada uma de nós. E Ele quer nos curar. Senhor Jesus, aproveita essa oportunidade, essa tarde. Feche os olhos agora e vai diante do Senhor e faça uma oração naquele probleminha e naquela dificuldade que você tem, para que o Senhor possa te curar. Senhor, nós entregamos a nossa vida a Ti. Senhor, vê o nosso coração, Senhor. Nos sonda nessas tardes. Oh, Senhor Jesus. Senhor, eu preciso de cura. Sim. Senhor, cura para a minha ansiedade. Senhor, cura para a minha depressão. Oh, Senhor Jesus, cura para a minha angústia. Senhor, para a minha falta de perdão. Oh, Senhor, eu também não consigo me perdoar, Senhor. Oh, Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Amém. Senhor, vê no meu coração, Senhor, o que eu preciso ser. Entregue minha vida a Ti. Amém. Oh, Senhor Jesus. Tá bom, amado. Amém, amados. Dizer 2 vezes que não é minha.
E não poderia ter outro tema, foi abraçadas. Depois que essa mulher foi curada, ela foi abraçada pelo Senhor. Amadas, muitas vezes na nossa vida, a gente pensa que o Senhor não nos abraça. Mas o Senhor nos abraça em momento de alegria e em momento de tristeza também. Quem não conhece a parábola do filho pródigo, né? Uma parábola tão linda, tão bem conhecida. Mas o que eu toco é em Lucas, somente o versículo final, que Lucas, quem quiser acompanhar pela Bíblia, Lucas 15, 20. E ele compadeceu dele, e o abraçou e o beijou. O pai, quando viu o seu filho se arrepender, ele foi ao encontro dele. O filho deu um passo, ele se arrependeu e foi ao pai. Mas o Senhor, ele foi ao encontro dele, o abraçou e o beijou. Amadas, duas situações faz com que a gente não sinta o abraço do Senhor. Um é o pecado. Mas o pecado é muito fácil de perceber, porque quando a gente percebe, a gente altamente se arrepende e volta ao Senhor, como aquele jovem. Outra coisa são as coisas que são lícitas, como a palavra fala, mas nem todas as coisas me convêm. Se você é essa irmã agora à tarde, que não está sentindo esse abraço do Senhor, e você fala assim, mas eu não tenho pecado, eu já me arrependi de todos os meus pecados. Pode ser muitas coisas que estão substituindo, porque uma forma de você estar abraçando o Pai é você aumentar a sua intimidade com o Pai, porque ninguém sai abraçando ninguém aí sem conhecer. Mas eu vou falar uma coisa para vocês, assim como a gente gosta de ser abraçada, o Pai também precisa do nosso abraço. Oh, Senhor Jesus. Amadas, eu não vou nem pedir para vocês se levantarem, que eu até pensei em pedir, mas eu quero que vocês fechem os olhos de vocês e repitam essas palavras comigo. Senhor Jesus, sada por ti, mas muito mais, Senhor, muito mais, Senhor. Eu quero que o Senhor me abrace, eu quero abraçar a ti, eu quero abraçar a ti. Abre os seus olhos, olha para a irmã que está ao seu lado e dá um abraço nela. Fala que é o Senhor que está abraçando. Amém. O que tiver que sentir no seu coração. Amém. Olhe umas correndo
nessa tarde, um domingo maravilhoso, né? Tá um dia lindo lá fora, mas é muito bom ter vocês aqui conosco, né? Desfrutando deste evento maravilhoso que foi feito com muito carinho para todas vocês. No congresso de 2019, as irmãs tocaram nas 4 estações, né? E assim, iluminadas e revestidas, né? Então assim, vou dar uma lida. Irmãs, em cada congresso tivemos a oportunidade de ser curadas e abraçadas. Neste abraço, fomos iluminadas e revestidas com o poder de Deus. As irmãs falaram das 4 estações, né? Que às vezes a gente passa por momentos de tristeza, de felicidade. Então, assim, as 4 estações, a gente passa por momentos muito difíceis na nossa vida, né? Só que, assim, esses momentos difíceis, eles não são duradouros, né? Eles são passageiros. Só que, assim, eles são passageiros a partir do momento que a gente deixa o Senhor entrar na nossa vida e cuidar da nossa vida, entendeu? Então, assim, qualquer situação que você esteja passando, qualquer inverno que você esteja passando, vai até o Senhor, vá com Ele, pede direção para Ele, não faça nada por si, entendeu? Somente o Senhor tem o poder da nossa vida, somente Ele pode nos curar e pode nos iluminar, entendeu? Então, assim, irmãs, em qualquer situação, busca o Senhor, Ele é a pessoa certa para você levar a sua situação para Ele que vai te ajudar, Ele que vai te iluminar. E a gente tem a certeza que em qualquer situação Ele vai estar com a gente, né? E tem um versículo que é Daniel 2, 20 e 21, que fala assim: seja bendito o nome de Deus de eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. Ele é quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Então, irmãs, nós precisamos ser inteligentes, nós precisamos buscar somente o Senhor, somente Ele faz parte da nossa vida, entendeu, irmãs? Então, vamos buscar somente Ele. Então, assim, eu já passei por vários invernos, né? Mas, assim, eu sempre fui diante do Senhor, para Ele me tirar do inverno. E eu sou uma prova disso, do inverno, entendeu? Então, assim, o inverno não é para sempre. Ele nos dá calmaria quando a gente busca o Senhor. A gente tem que buscar o Senhor na verdade, com todo poder, com toda força, com todo amor. Irmãs, vamos ter amor com o Senhor. Vamos buscar mais o Senhor. Amém. Vou te
fomos curadas, já fomos abraçadas, já fomos revestidas e iluminadas, e agora nós vamos para a glória, né? Glorificadas. O Senhor, irmãs, Ele quer nos levar à glória, né? Nós estamos aqui hoje trilhando esse caminho para a glória, né? Você sabia que você está numa corrida? E nessa corrida, né, a gente precisa ver o quê? Né? A gente precisa ver como Deus vê, com os olhos de Deus, né? Não com os nossos olhos, a gente precisa ver com os olhos espirituais. E eu vou ler aqui para vocês agora, Efésios 1:18, que diz assim: iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Ó Senhor Jesus, quando nós olhamos com os olhos espirituais, né, quando Deus toca nos nossos olhos, a gente vê as coisas, né? A gente não vê as coisas humanamente falando, né? Com os nossos olhos humanos. A gente vê como Deus vê. E a gente anda como Deus anda, né? É tão difícil, né? A gente viver como Deus na Terra, né? É tão difícil a gente, nessa Terra, nesse mundo que a gente vive, né? Nós sermos homens, mulheres Deus, né? Homens Deus, mas mulheres Deus. Porque tudo vai contra isso, né? Mas hoje a gente precisa deixar o Senhor tocar nos nossos olhos, né? A gente precisa ver as coisas com esses olhos espirituais, né? Deixar o Senhor tocar em nós, para a gente ver tudo como Ele vê, né? E aqui nessa corrida, né? Nessa corrida que a gente está hoje, o Senhor, né? Nós temos sim pecados, nós temos muitas fraquezas, mas o Senhor Jesus, Ele quer remover, né, os nossos pecados com o precioso sangue dEle. Enquanto a gente trilha esse caminho, todos os nossos pecados vão sendo deixados para trás, né? E a gente vai trilhando esse caminho para a glória. O Senhor, Ele já vê a gente na glória, né? Às vezes a gente olha assim para a nossa condição e fala assim: Senhor, realmente está muito difícil para eu chegar à glória, né? Está muito difícil. Mas o Senhor, quando Ele olha para nós, Ele já nos vê lá, na glória, né? Ele já tem essa esperança em nós, né? Então a gente também precisa ter essa esperança, né? Que essa esperança possa renascer todos os dias no nosso coração. Amém. E como a Irli falou, né? Que a gente vai passar por muitos momentos na nossa vida. E ela falou do inverno, né? Que são situações que a gente passa por muitos problemas, por dificuldades, por aflições. E nesse trecho a gente vai ter sim calmaria, né? Mas vai ter muita tensão, vai ter trechos de riso, trechos de dor, né? Então trechos que a gente de fartura, trechos de escassez. Eu não sei qual é o trecho que você está passando hoje, não sei o que você está vivendo hoje, né? Mas o Senhor Jesus sabe e Ele está com você, né? Então, mesmo que você esteja passando por um momento muito difícil, né? De escassez, de tensão, o Senhor Jesus, Ele se faz presente em cada um deles. Então, Ele está com você, passando junto com você por essa dificuldade. E não se sinta sozinha, né? Nós estamos aqui também para ajudar vocês, né? A trilhar esse caminho, né? Eu não quero chegar na glória sozinha, eu quero chegar com todas vocês, né? Eu não quero, né? Claro, eu vou ter que passar por muita transformação ainda, tá? Mas eu não quero, eu quero chegar à glória, mas eu não quero olhar para trás ou para os lados e ver só algumas pessoas. Eu quero ver todo mundo, né? Todas aquelas que o Senhor escolheu, né? Porque Ele nos escolheu para lhe dar glória, né? Ele não nos escolheu para o fracasso, não nos escolheu para a derrota, né? Ele nos escolheu para vencer, né? Ele nessa terra, ele veio como homem e ele venceu, né? Ele passou por muitas dificuldades, né? Ele teve até depressão, né? Mas ele venceu. E hoje, né, nós também podemos ter muitas dificuldades, mas nós vamos vencer. Agora eu queria ler para vocês Isaías 30:21. Quando a gente está passando por dificuldades, muitas vezes a gente tenta trilhar um caminho, né? Ir por um outro caminho, né? Vou por esse aqui que é um pouquinho mais fácil, né? Para ver se eu consigo chegar à glória. Não. A gente não pode mudar a rota, a gente não pode ter uma rota alternativa. Tudo que a gente faça é necessário que a gente faça para que a gente possa chegar à glória. Então, a gente não vamos nos desviar dos caminhos do Senhor, né? Por mais que o caminho pareça mais fácil, mas não é aquilo que o Senhor escolheu para você, né? Então, a gente precisa trilhar o caminho certo para a gente não se perder, tá bom? Aqui em Isaías 30:21 fala assim... Deixa eu achar aqui, gente. Olha só. Quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo:
Este é o caminho, andai por ele, né? Que nós possamos andar pelo caminho que o Senhor escolher. Não importa se vai ser muito sofrimento, né? Se vai ser... Não importa, Ele está conosco, Ele vai nos carregar no colo, Ele vai nos abraçar e vai nos levar para a glória. Amém. Sobrenatural, o que Deus está fazendo é sobrenatural, a verdade revelada é sobrenatural. Sobrenatural, a esfera da vitória é sobrenatural, o caminho para a glória é sobrenatural, a profética palavra é sobrenatural. A força cresce dentro de nós, para contagiar a nossa voz. Apocalipse fala assim: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Irmãs, vocês vieram aqui para ganhar essa coroa. Essa coroa é celestial. E vocês sabem, e eu vim falar aqui também sobre as mulheres coroadas. Vocês hoje querem ser essas mulheres coroadas? Vocês sabem o que é ser uma mulher coroada e o que ela faz? Ela depende do Senhor, ela fica na presença do Senhor, ela ora, ela tem lugar, ela reúne em algum lugar, não interessa onde. O nosso reunir é com Jesus. Jesus está dentro do nosso espírito. Irmãos, essa coroa exige uma labuta, né? Nós precisamos labutar para conseguir essa coroa. Então, como labutar? Estando na presença, estando reunindo, junto com as irmãs, tudo isso e lendo a palavra, irmão. A palavra é quem vai nos dar a direção. Mas para a gente conseguir essa coroa, o Senhor precisa de nós. Nós não podemos ficar sentados, ganhamos a coroa. Maravilha, a coroa já ganhei, beleza, não, eu preciso lutar por essa coroa. Senhor Jesus, amém. Hoje, irmãs, nós temos essa conexão direta com Deus. Nós não precisamos mais de intermediário, nós precisamos somente do Senhor. E Ele está em cada uma de nós. Cada uma de vocês aqui já receberam esse Senhor, porque vocês já foram abraçadas, iluminadas, glorificadas, e agora vocês estão recebendo essa coroa. E essa coroa, irmãs, é eterna. Ela é eterna. Senhor Jesus. Senhor Jesus, toda mulher coroada é convertida, mas nem toda mulher convertida é coroada, porque para nós ganharmos essa coroa, realmente precisamos ter uma meta, ter foco, e esse nosso foco é o Senhor Jesus. Não precisamos olhar para a direita nem para a esquerda, somente para o Senhor. Senhor Jesus, queremos, irmã, correr essa carreira que está proposta, que o próprio Senhor Jesus já nos designou. Vamos correr essa carreira, irmãs. Senhor Jesus, 2 Timóteo 2:5 diz: igualmente um atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. Nós precisamos lutar segundo as normas. E as normas do Senhor é estar na presença dEle. Amém? Senhor Jesus, um atleta, se ele vai participar de uma corrida, ele vai ter que treinar, certo? Correr, treinar todo dia, para que quando ele chegar lá, ele ganhe a medalha. O atleta, ou qualquer competição, vai ganhar medalha, só que nós hoje ganhamos a coroa, e essa coroa é eterna. Vamos valorizar essa coroa. Senhor Jesus, vamos ganhar essa coroa, irmãs, fazendo a vontade do Pai. Vamos ter meta, vamos ter foco. Não interessa onde você reúna, o que interessa é o Cristo que está dentro de nós. Jesus Cristo é o nosso Senhor. Amém. Sobrenatural, o que está acontecendo é sobrenatural. O que Deus está fazendo é sobrenatural. A verdade revelada é sobrenatural. É sobrenatural, a esfera da vitória é sobrenatural.
nós já fomos abraçadas, curadas, revestidas, iluminadas, glorificadas, coroadas. E nesse último congresso do ano passado, né, foi o tema Imparáveis. E quando eu fiquei com esse tema, né, eu pensei assim, nossa, mas o que é uma mulher imparável? Para vocês, o que é uma mulher imparável, gente? Fala aí. Que não para, né? Uma mulher decidida, resiliente, né? E na verdade, gente, quando nós olhamos para a nossa situação, assim, uma opinião pessoal, tá? Mas vocês não precisam falar, não. Vocês acham que são mulheres imparáveis? Sim. Amém. Amém? Oh, Senhor Jesus. Ficou meio dividido aí, tá? Irmãs, na verdade, acho que assim, as mulheres se cobram muito, né? Nós nos cobramos em relação às nossas coisas diárias, nossa casa, a família, filhos, trabalho, vida profissional, limpeza da casa, né? Se for ver nesse aspecto, acho que toda mulher é imparável, né? Mas em relação às coisas do Senhor, né? Aí a gente pode ser que comece a pensar um pouquinho melhor. Nossa, será que eu sou? Mas o Senhor, Ele quer falar uma palavra para você hoje. O Senhor hoje, Ele quer te encorajar. Ó, Senhor Jesus. Vamos abrir a Bíblia em Joel, capítulo 3, versículo 10, a parte B. Tá escrito assim, é a partir da parte B, tá? Diga ao fraco. Aleluia, então vamos lá. Diga ao fraco, eu sou forte. Aleluia. Então, nós quando olhamos a nossa condição, às vezes na nossa vida espiritual, a gente fala, nossa, mas eu fiz tanta coisa, e de repente para Deus eu tive pouco tempo, eu estou tão fraca, não estou conseguindo orar, não estou conseguindo buscar Deus como eu deveria, e nós colocamos às vezes isso no nosso coração e isso nos impede de avançar. Mas o Senhor está falando conosco, diga ao fraco, eu sou forte. Então, irmãs, não podemos olhar para a nossa condição. O Senhor está falando que você é forte e a palavra de Deus é a verdade. Então, quando você se fala, nossa, eu sou uma pessoa tão fraca, opa, a palavra de Deus é a verdade. Então, você é fraca? Não, você é forte. Você é forte no Senhor. Uma mulher imparável é uma mulher que busca em Deus todas as soluções. Uma mulher que é guiada pelo Espírito. Ó, Senhor Jesus. Irmãs, eu queria convidar vocês então para repetirem comigo, tá bom? Então fala para você mesma, mas em voz alta. Em Deus nós somos fortes. Então vamos lá. Eu sou forte em Deus. Deus me fortalece. E me faz vencer. Eu confio no Deus da minha salvação. Todos, até eu mesma, podem pensar que eu sou falida, derrotada, abandonada, debilitada, perdida, mas eu sou forte em Deus. Eu sou forte em Deus. Irmãs, a nossa força não vem de nós mesmas. E é ficar comigo o nome do Senhor. Vamos lá? Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. Eu vou começar lendo um versículo que é Romanos 10, 12 e 13.
Meu Deus, cadê? Pois não há distinção entre judeus e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos aqueles que invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então aqui a gente pode ver que o Senhor não faz distinção de pessoas, então não importa se você está mais afastado, ou se você está mais distante, ou se você é alto, ou se você é baixo, o Senhor nos ama igualmente. Amém. E com isso eu vou falar um testemunho de mim, né? Porque não sei vocês, mas quando a gente está em pecado, ou a gente comete algo errado, ou a gente não se sente digno de estar na presença, a gente se afasta do Senhor. E automaticamente a gente vê que o Senhor não está perto da gente. Então vai ter muitos momentos que a gente vai querer lutar sozinho. Então, por estar em pecado, algumas vezes a gente vai passar por situações difíceis e a gente não vai achar que o Senhor está com a gente, porque nós não estamos dignos de estar na presença dEle. E eu acho incrível, porque todas as vezes que de uma forma eu me afasto do Senhor, Ele se mostra de uma forma extraordinária para mim. E teve uma experiência no meu aniversário, inclusive, que foi no começo do ano. Eu estava na casa da minha tia e aí a gente estava jantando e conversando do Senhor e nós fomos embora muito tarde aquele dia, né? Eu estava conversando com a minha prima e com a minha tia, a gente estava na rua ali e aí passou 2 caras de moto. E aí a minha prima falou, nossa, passou 2 homens de moto. Aí eu só falei, os anjos do Senhor tá com a gente, vamos continuar conversando. E aí eu não presto mais atenção em nada. E aí a gente foi conversando, e depois os 2 caras voltaram na nossa direção. E aí eu lembro que eu me assustei porque eu nunca fui assaltada, graças a Deus. E quando aqueles homens voltaram, eu fiquei assustada e aí eles subiram na calçada, assim, pra abordar a gente. E a única coisa que eu lembrei de fazer foi invocar o nome do Senhor. Então eu só falei, Senhor Jesus, Senhor Jesus. E os caras não falaram nada, viraram a moto e foram embora. E aí eu tremi na hora, falei, Senhor, o que aconteceu? E quando eu fui contar esse testemunho para outras pessoas, porque depois eu saí correndo e não acreditei, e a única coisa que eu consegui pensar foi, independente da minha condição, o Senhor cuida de mim. E eu fui explicar para outras pessoas, mas eu quase fui assaltada e aconteceu isso, isso e isso. E as pessoas falaram, mas é porque vocês estavam cheias de mala, de coisas. E tipo, as pessoas procuram entender algo físico, mas pra mim ali não estava no físico. Eu vi Deus. Então, por mais que as outras pessoas tentassem justificar, né, que eles ficaram com medo ou eles reconheceram vocês, pra mim não tem explicação. Pra mim foi Deus. E teve um tempo que eu também acreditava que o invocar era para nos salvar de nós mesmos. Então, eu cresci na igreja, né? Então, sempre que eu falava, invoca, né? Que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E aí eu falei, Senhor, mas salvo do que exatamente? Né? É muito amplo. Senhor, mas salvo do quê? E aí chegou um tempo que eu converso bastante com a minha prima e a gente, mas salvo de nós mesmos. E às vezes a gente não quer fugir de nós mesmos, a gente quer permanecer do jeito que a gente está. E às vezes é algo tão simples, e essa palavra tem muito poder. Então, quando você invoca o nome do Senhor, além de você ser salvo de você mesmo, e depois dessa experiência eu entendi que não é só salva de mim, mas salva para as coisas externas do mundo também. Então, a gente precisa entender a importância que esse nome tem, né? E para mim ficou muito evidente a partir dessa experiência. Eu falei, Senhor, mas tem momentos que a gente passa no trabalho ou em situações de casa com a nossa família que a gente não entende a importância que esse nome tem. Então a gente precisa ter fé que esse nome tem poder para nos salvar de nós mesmos, para nos salvar da nossa ansiedade, para nos salvar da nossa depressão, para nos salvar de momentos difíceis. E todas as vezes que eu invoquei o nome do Senhor, realmente eu me senti abraçada, eu me senti calentada e assim, eu tenho muita experiência para falar, né? Porque eu achei muito interessante a pergunta que a Tati fez, né? Sobre as mulheres imparáveis. E quando ela perguntou quem é mulher imparável, Senhor Jesus, qualquer situação me para, misericórdia. Então, foi falado sobre
orar. A oração, realmente a oração nos liberta, a oração nos liberta de nós mesmos. E eu fui descobrir muito tempo lendo a palavra, desfrutando, e eu não entendia. Aí eu fui descobrir depois que eu comecei a desfrutar do livro de Ansiedade e Perdão, que para a gente ir diante do Senhor, né, a gente precisa, o Senhor quer que a gente tenha comunhão com Ele, não ir diante dEle para pedir. Isso Ele nos ajuda, nos faz conforme a gente vai buscando. Ele quer a nossa presença. Então eu louvo ao Senhor, porque graças ao Senhor pelas orações. E não é mérito nosso, nós não somos capazes de nós mesmos, porque se nós for olhar para dentro de nós, a nossa situação, a gente se afasta do Senhor, né? Mas eu louvo ao Senhor pelo louvor, né? Os louvores que têm me salvado mesmo, as orações junto com os irmãos, né? Tem me ajudado, e graças ao Senhor que o Senhor me reconectou novamente para Ele, e realmente eu sinto esse abraçar das amadas, porque o Senhor me abraçou primeiro, e eu me afastei um bom tempo da presença do Senhor, né? E não estava mais primeiramente tendo comunhão com o Senhor, e o Senhor até permitiu, né? Porque às vezes o Senhor permite para a gente valorizar estar na presença dele, e também valorizar que, né, o maná que o Senhor tem nos dado diariamente, que é a sua palavra, a gente estar na presença do Senhor. Um testemunho sobre a oração. Muitas pessoas têm pedido orações para a gente, e a gente leva o Senhor Jesus para as pessoas, né? A gente praticando, e as pessoas têm recebido milagres, né? Não só milagres físicos, espiritualmente. E eles vêm falar que eles realmente foram curados, pessoas que estavam ali em coma, né? Depois das orações, né? Graças ao Senhor pela misericórdia, toda honra e glória para nosso Senhor Jesus Cristo. As pessoas saíram de coma. Então, assim, meu marido, né, eu conheci ele, e ele se achava que ele não era puro o suficiente para estar na presença do Senhor. E foi o Senhor que mostrou para ele, né, que ele, mesmo ele estando na situação, mesmo nós sendo pecadores, o Senhor nos escolheu. O Senhor nos perdoou, nos salvou. Então eu louvo ao Senhor por mais esse milagre, que Ele realmente hoje está desfrutando do Senhor junto comigo, e é para honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, que o Senhor realmente cada dia está nos abraçando. Ó Senhor Jesus. E assim, meus filhos estão buscando, desfrutando da presença. O Senhor fala que o viver da igreja começa de casa. E realmente, se a gente não se alimentar de Cristo, como que a gente vai expressar o amor do Senhor? Até mesmo para a nossa família não tem como, né? Então a primeira coisa, antes de qualquer outra coisa que o Senhor nos ensinou, antes de qualquer outra coisa, quando a gente acorda, é invocar o nome do Senhor. E é clamando, né? Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Diariamente, irmãos, essa palavra, né, essa dependência nossa com o Senhor tem nos renovado. Porque não é que eu sou capaz em mim mesmo. Não, é a misericórdia dele que nós estamos aqui. Só para que essa festa é para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós todas estamos sendo aqui glorificadas mesmo. Estamos sendo, alcançada, abraçada. Tudo é para a honra e glória do Senhor. Não é nada mérito nosso. É com carinho, com amor que todos os irmãos fizeram aqui, né, enfeitaram, mas isso aí não é nada sem a presença do nosso Senhor. Ele é o nosso sol, Ele é o nosso tudo. Cristo é tudo em todos. Jesus Cristo é o nosso Senhor. Amém. Irmãs, eu gostaria de tocar, né, e compartilhar a minha experiência sobre o louvor. Eu sou uma pessoa que, eu não sei se as irmãs perceberam, mas eu toco no serviço, ajudo no serviço de música ali, né? E eu sempre fui muito tocada pelo louvor. Principalmente porque a minha mãe, ela sempre me instigou a ouvir louvores, escutar a música do Senhor. E por um tempo, irmãs, eu fiquei um tempo para entender o que eu ia conseguir falar aqui, porque eu fiquei uma semana mais ou menos pensando, aí eu fazia um rascunho, aí eu falei, não.
Vai fazer outra ruim? Não, não é isso. Eu fui conseguir, irmãos, entender o que eu queria falar ontem. Então me perdoem se eu me bananar aqui. Mas, Senhor Jesus, eu gostaria de perguntar para as irmãs o que leva vocês a louvarem. Gostaria que as irmãs mantessem essa pergunta em mente. Irmãs, o louvor é tudo. Eu sou uma pessoa que eu tenho muita dificuldade. A irmã Luciene, eu acho que a irmã Luciene é um exemplo. Pra mim, na oração, eu não consigo orar, irmãs. Eu tenho muita dificuldade de orar, porque às vezes eu tô orando, aí eu vagueio, aí eu começo a pensar em outra coisa. Aí eu, nossa, meu Deus, eu tenho tal coisa pra fazer, eu tenho trabalho pra fazer. Aí você larga, né, a oração e vai fazer o trabalho, ou vai lavar louça, ou enfim. E eu sou uma pessoa muito difícil de orar, eu não consigo. Senhor Jesus, Senhor, trabalhe isso em mim. Mas o louvor eu não largo no meio. Eu não consigo largar o louvor no meio, eu tenho que esperar terminar pra depois ir pro próximo. Porque isso se torna, irmãos, a minha oração. O louvor também é nossa oração. O louvor pode ser, a gente até tá cantando, né? Nossa, que legal, o louvor da fulana, você fica lá falando, não sei o quê. Mas não é só isso. O Senhor fala conosco por meio do louvor. O Senhor toca no nosso coração com o louvor. E, irmãs, o Senhor fala conosco. É assim que o Senhor fala conosco. O Senhor usa as mais diversas maneiras. É por isso que cada uma está falando de uma coisa. A irmã Juliana falou do invocar. A irmã Luciene falou da oração. E o Senhor toca em cada uma de uma maneira diferente. E eu vejo, irmãs, que o Senhor trabalha muito em mim por meio do louvor. Eu, por algum tempo, tive depressão. E durante esse tempo, eu me lembro que, assim, eu não gostava nem de acordar, eu não gostava, tipo, de levantar da minha cama, eu não queria tirar a roupa que eu tinha dormido, eu não tinha vontade de fazer isso. E o Senhor usava muito a minha mãe para colocar algumas músicas da igreja. E eu tava tão cansada daquela música que eu levantava pra tirar o louvor. Eu falei, não aguento mais esse negócio, meu Deus do céu. E aí eu ficava... E o Senhor, eu não via a ação, o Senhor trabalhando em mim por meio daquele louvor, que eu não aguentava mais. E, irmãs, eu vejo que o Senhor, Ele se apresenta pra nós das mais diversas maneiras, sabe, irmãs? E o Senhor tira a minha angústia. O Senhor, porque querendo ou não, o mundo vai dizer, não, porque depressão é uma doença crônica, ela não vai embora. Mas eu posso afirmar com toda certeza que o Senhor tirou isso de mim. Porque eu não sou mais triste, eu não sou uma pessoa triste. Eu sou uma pessoa que às vezes a gente tem momentos de angústia, né, irmão? Isso é normal, é uma coisa da vida, né? Mas o Senhor, eu vejo que quando eu começo sabe? O que eu faço? Eu vou louvar o Senhor. O Senhor se apresenta pra mim no louvor e eu vejo, irmãs, eu vejo isso é uma forma assim, é uma coisa inexplicável. Eu não encontro palavras para descrever, porque muitas vezes eu tô em angústia, eu tô em ansiedade, ou então quando você se encontra uma situação difícil, muitas vezes eu não consigo, não tenho palavras, assim como eu tava aqui, eu não tenho palavras para descrever o que eu estou sentindo pro Senhor. Então o que eu faço? Eu louvo ao Senhor. A gente louva. Irmãos, no Salmo 136, ele fala, não precisa abrir não, porque é o Salmo 136 inteiro, fala somente dos motivos, porque nós devemos louvar o Senhor, porque nós devemos render graça ao Senhor. Irmãs, se eu tenho todos aqueles motivos para render graça ao Senhor, para louvar o Senhor, por que é que eu vou ficar triste? Por que é que eu vou ficar preocupada? Senhor Jesus, o Senhor se faz conosco, irmãs. O Senhor está conosco o tempo inteiro. E eu vejo, irmãs, também tem um salmo que fala que a misericórdia do Senhor dura para sempre, né? Que é o Salmo 136. Todos os versículos terminam com a misericórdia do Senhor dura para sempre. E eu vejo, irmãs, que realmente a gente tem que aplicar essa palavra na nossa vida. A gente tem que louvar o Senhor. A gente tem que sentir o Senhor conosco. Às vezes a gente pode estar até cantando, a gente pode até achar que está cantando da boca para fora. Mas não é isso, irmãos. A gente tem que sentir o Senhor. Às vezes não vai ser tipo, nossa, senti um arrepio. Nossa, é Deus. Às vezes a gente não vai sentir nada externo, sabe? Mas o Senhor é conosco. O Senhor se faz conosco. Eu tenho certeza que o Senhor está aqui nesse momento também. Então, irmãs,
Eu gostaria de terminar falando que o Senhor me tirou do vale da sombra da morte por meio dos louvores. Então, irmãs, se você tem angústia, se você tem ansiedade, se você passa por alguma dificuldade, o louvor é uma coisa tão acessível, a gente pode simplesmente ir lá e louvar o Senhor, né, irmãs? Ó Senhor Jesus, amém. Senhor Jesus é a fonte da água da vida, disponível àquele que o buscar. Ó Senhor Jesus, tem um rio fluindo essa tarde, rio que quer nos alcançar, que está tocando o nosso coração, que possamos ser abertas à palavra do Senhor, que possamos deixar tudo que nos incomoda, né? Toda preocupação, e possamos abrir os ouvidos do nosso coração para o Senhor. Amém. Essa tarde eu vim falar sobre esse rio que ele tá dentro de nós, né? Esse rio, ele tá querendo sair, ele tá querendo, né, se expandir. E que essa palavra não fique só para nós, né? Que essa palavra seja para o encontro da nossa necessidade e para o encontro daqueles que também necessitam. Eu vou ler aqui, porque tudo que está sendo falado aqui não é de nós mesmos, é do Senhor. O Senhor, ele inclina os seus ouvidos a todo momento que a gente busca Ele, que a gente invoca, né? É igual o filho. O filho, quando ele quer alguma coisa, se ele não falar mãe, a gente não vai saber se ele está precisando. E o Senhor é a mesma coisa. Quando a gente fala, ó Senhor Jesus, Ele, tem alguém me chamando. E ali Ele vai ao nosso socorro. Em Atos, vou ler, eu ia ler só um versículo isolado, mas eu achei importante eu ler tudo para as irmãs, assim, para mim também, né? Para mim também. Primeiramente, quando a gente vai falar da palavra, primeiramente a gente se coloca no lugar, né? A gente, todos os apóstolos, todos eles, tudo que está escrito ali foi que eles já passaram e eles escreveram. Então, nós aqui também já passamos e aqui a gente está. E esse amor do Senhor, o amor que o Senhor teve conosco, a gente quer passar, nem que for um pouquinho, para vocês também. Em Atos está dizendo assim, Atos 16, 27 está dizendo assim, a conversão do carcereiro. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir, foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, lhe pôs à mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Ó Senhor Jesus, muitas vezes nós, passando por situações no nosso lar, né, e a gente, hoje eu não tô bem, aí sai assim, não tô bem. Aí aparece uma pessoa falando uma coisa que está acontecendo com ela, que você fala assim, não, o que essa pessoa está falando? Se acontecesse comigo, eu não ia suportar. Mas aí nós lembramos que o Senhor, Ele sempre está conosco. O Senhor não é um homem, o Senhor não é
homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, as promessas dele estão aqui. A gente muda, mas a palavra dele não muda. Então, o que nós estamos ouvindo aqui, que possa transbordar, que a gente possa evangelizar, que a gente possa levar para as outras pessoas, né? Porque às vezes a gente só fica na nossa defesa, na nossa condição, mas que nós possamos levar principalmente para a nossa casa. Quando a gente busca, mas meus filhos não querem saber, meu cônjuge não quer saber, mas nós somos os pilares. Nos pés de Jesus tinha várias mulheres, muitas mulheres, e ele se compadecia muito das mulheres. Então, se um buscar o Senhor, ele é promessa, né? Então que esse evangelho, a evangelização, que nós possamos sair daqui e também ajudar outras mulheres, ajudar outras pessoas, né? Falando da palavra do Senhor, né? Levando elas a crerem e ser salvas. E a evangelização é muito importante, né? Hoje no nosso viver diário, nós temos irmãos que saem para orar pelas pessoas, para fazer comportagens, né? Para levar a palavra impressa para o Senhor, do Senhor para as pessoas. E nós, que nós possamos também levar essa palavra. É que nós somos um grupo de mulheres onde nós nos encontramos sempre em todos os eventos e todos os momentos que nós nos encontramos, não só eventos de café, de coisas assim, mas é um evento onde nós compartilhamos umas com as outras momentos de dificuldades. Hoje a palavra que veio trazida a nós foi exatamente isso, onde nós não parássemos, onde nós continuássemos. Quando a Cidinha fez o convite a nós, todas nós, na hora, nos assim consolidamos a falar assim, não, vamos. Algumas não foram possíveis comparecer, mas nosso grupo sempre foi um grupo altivo que sempre teve vontade. Todo momento que nós compartilhamos, momentos de chás, de cafés, nós sempre elas determinam assim, Kátia, você vai fazer uma oração, né? Sim. Já é nato que nós façamos sempre a oração, e esse compartilhamento não é somente o compartilhamento de alegrias. Muitas de nós temos assim a situação de choro, a situação de problemas na casa, às vezes problemas conjugais, problemas familiares, inclusive eu, né, porque nós fazemos parte, mas eu tenho comigo Provérbios 17:17. Né? Porque quando a gente conhece o amigo, ama o amigo, na angústia a gente encontra o irmão. Então essas são as minhas irmãs. Porque às vezes você encontra fora da sua casa, não é com o seu familiar, não é com um irmão, não é com uma cunhada, não é com um primo, é com uma amiga. E é neste momento que nós vivemos. Então hoje essa palavra, eu creio, que veio para nós como refrigério, não só para a nossa alma, mas para o nosso espírito. E que nós vamos sair daqui completamente impactadas pela palavra e que ela vai ser raiz sempre no nosso conhecimento e na nossa vida. Muito obrigada a todas. Viu, Saímos da batalha, armas que farão o mal tremer. Sair às ruas, olhar as pessoas, elas vão viver sobrenatural. Vamos sair às ruas, olhar pelas pessoas, elas vão viver sobrenatural. Porque se nós enxergarmos as pessoas com os olhos naturais, é só julgamento, é só enxergar a trave no lucro. Enxergar nossos erros é problema, porque os erros das outras pessoas é fácil. Jesus falou que você consegue ver o cisco dos olhos dele, mas a trave no seu não.
Então o nosso problema está nos enxergar os nossos erros. Então nós precisamos, diante disso, mudar a nossa mente e tentar enxergar com os olhos de Deus. Como o Senhor me vê? Porque se você se vê como Deus te vê, o seu posicionamento diante da palavra dele muda. Amém? E mais alguns pontos. Não é só isso que faz as pessoas duvidarem. Mas por que muitas vezes a gente duvida da promessa do Senhor, da palavra? O que nos faz sair daqui, chegar lá fora e duvidar da palavra? Será que a irmã falou aqui, é só pregar o evangelho, só cuidar das pessoas, vai mudar minha vida? Eu estou cuidando dos outros. Como vai mudar minha vida cuidando dos outros? Eu que preciso ser cuidado. Muitos de nós pensamos assim. Como que esse processo acontece? Então, eu vou dar mais um exemplo de uma pessoa que também duvidou e chegou a um lugar de incredulidade, porque alguns pontos podem nos levar a esse lugar. E seria Mateus 11, de 2 a 11. Eu vou ler para os irmãos. Mateus 11, de 2 a 11. Diz assim, ó. Quando João, no cárcere, ouviu falar das obras de Cristo, mandou que seus discípulos fossem perguntar: você é aquele que está para vir ou devemos esperar outro? Então Jesus lhe respondeu: volte e anuncie a João o que estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados e os surdos ouvem. Os mortos são ressuscitados e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. A humanidade de João Batista, ele revelou Jesus como Cordeiro de Deus. Agora ele está no lugar de dúvida e incredulidade. Será que é ele mesmo? Será ou temos que esperar outro? O Evangelho de Lucas diz que 2 discípulos de João foram perguntar se ele era mesmo que havia de vir. Isso nos mostra a dúvida que João estava sentindo. E Jesus trata a dúvida de João. Ele diz o quê? Bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Em outras palavras, Jesus está falando para João: depois de você ter crido, anunciado, você ter entendido, agora você vem duvidar. Você está achando em mim um motivo de tropeço? E por que João chegou nessa condição, nesse lugar de crise e incredulidade? Óbvio, a gente não tem certeza, mas tem algumas possibilidades, olhando a humanidade do homem, como nós somos, que pode ter acontecido. Algumas possibilidades. Como conciliar as maravilhas que Jesus operava com a dolorosa situação que o atingia? Ele estava na cadeia. Porque se nós enxergarmos as pessoas com os olhos naturais, é só julgamento, é só enxergar a trave no lucro. Enxergar nossos erros é problema, porque os erros das outras pessoas é fácil. Jesus falou que você consegue ver o cisco dos olhos dele, mas a trave no seu não. Então o nosso problema está nos enxergar os nossos erros. Então nós precisamos, diante disso, mudar a nossa mente e tentar enxergar com os olhos de Deus. Como o Senhor me vê? Porque se você se vê como Deus te vê, o seu posicionamento diante da palavra dele muda. Amém? E mais alguns pontos. Não é só isso que faz as pessoas duvidarem. Mas por que muitas vezes a gente duvida da promessa do Senhor, da palavra? O que nos faz sair daqui, chegar lá fora e duvidar da palavra? Será que a irmã falou aqui, é só pregar o evangelho, só cuidar das pessoas, vai mudar minha vida? Eu estou cuidando dos outros. Como vai mudar minha vida cuidando dos outros? Eu que preciso ser cuidado. Muitos de nós pensamos assim. Como que esse processo acontece? Então, eu vou dar mais um exemplo de uma pessoa que também duvidou e chegou a um lugar de incredulidade, porque alguns pontos podem nos levar a esse lugar. E seria Mateus 11, de 2 a 11. Eu vou ler para os irmãos. Mateus 11, de 2 a 11. Diz assim, ó. Quando João, no cárcere, ouviu falar das obras de Cristo, mandou que seus discípulos fossem perguntar: você é aquele que está para vir ou devemos esperar outro? Então Jesus lhe respondeu: volte e anuncie a João o que estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados e os surdos ouvem. Os mortos são ressuscitados e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço.
A humanidade de João Batista, ele revelou Jesus como Cordeiro de Deus. Agora ele está no lugar de dúvida e incredulidade. Será que é ele mesmo? Será ou temos que esperar outro? O Evangelho de Lucas diz que 2 discípulos de João foram perguntar se ele era o mesmo que havia de vir. Isso nos mostra a dúvida que João estava sentindo. E Jesus trata a dúvida de João. Ele diz o quê? Bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Em outras palavras, Jesus está falando para João, depois de você ter crido, anunciado, você ter entendido, agora você vem duvidar. Você está achando em mim um motivo de tropeço? E por que João chegou nessa condição, nesse lugar de crise e incredulidade? Óbvio, a gente não tem certeza, mas tem algumas possibilidades, olhando a humanidade do homem, como nós somos, que pode ter acontecido. Algumas possibilidades. Como conciliar as maravilhas que Jesus operava com a dolorosa situação que o atingia? Ele estava na cadeia. Jesus parecia fazer as coisas extraordinárias em favor dos outros, mas não em favor dele. Quem aqui já se sentiu assim? Parece que Deus faz milagres na vida de todo mundo, mas na nossa não. Quem já nunca se sentiu assim? Se nunca se sentiu assim, você pode se sentir assim em algum momento. Nós precisamos tomar cuidado com esses sentimentos. Uma outra possibilidade. Como conciliar o silêncio de Jesus com a urgência da sua necessidade? Ele estava na cadeia, Jesus não falou nada. Quantas vezes a gente ora, eu principalmente falo, Deus, para tudo que você está fazendo, você precisa me atender agora. Porque eu sou a prioridade agora. Eu estou na urgência. Quem de nós nunca se sentiu assim, urgente por uma resposta, e às vezes escuta só o silêncio? E a dúvida de João poderia ser alimentada por expectativas não correspondidas. Às vezes nós temos expectativas como Deus vai fazer, e se não é do jeito que Deus faz, a gente se frustra. É uma expectativa. Eu às vezes oro, Senhor, você tem que fazer desse jeito, desse. Como se ele fosse fazer do jeitinho que eu acabei de orar. E se não é desse caminho, aí eu já fico frustrado, já fico aborrecido. O Senhor não vai dar certo mais. O Senhor não me ouve. E isso daí só nos coloca o quê? Como nós somos naturais diante das coisas celestiais. Eu vou dar um exemplo das nossas expectativas, rapidinho, para não tomar muito tempo. Está em 2 Reis 5, de 19 a 14. De 9 a 14, desculpa. 2 Reis 5, de 9 a 14, é a história de Naamã. Eu acho que todos sabem, diz assim, ó. Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: vá e lave-se 7 vezes no Rio Jordão. Sua pele será restaurada e você ficará purificado. Aqui ele já ficou com raiva. Imagina como que era antigamente andar para uma cidade para outra. Demorava dias. Naamã nem saiu para ver ele. Mandou uma pessoa mandar uma mensagem. E no versículo de baixo diz, mas Naamã ficou indignado. Algumas versões falam furioso. Ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para me receber, invocaria de pé o nome do Senhor seu Deus, moveria as mãos sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Ele já deu toda a expectativa que ele ia fazer. Não, Deus vai fazer assim, vai invocar de pé, fazer dessa forma e eu vou ser curado. Mas não foi nada disso. Ele escutou uma palavra simples, que ele não esperava. Vai e lava 7 vezes. E ainda ele começa a criticar o que não viu. Não são os rios Abanas e Farpas em Damasco melhores que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? Então foi embora dali furioso. Amém. Mas os seus servos disseram: meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria? Quanto ele apenas lhe diz para que se lave e seja purificado, assim ele desceu ao Jordão e mergulhou 7 vezes conforme a ordem do homem de Deus. Ele foi purificado e a sua pele se tornou como de uma criança.
Às vezes a gente escuta a palavra tão simples, é só invocar o nome do Senhor, é só cuidar das pessoas. E às vezes a gente, não, eu esperava que eu ia chegar aqui, ia ser uma mensagem, que eu ia sair daqui de outro mundo. Você veio aqui ouvir para invocar o nome do Senhor. Amém. Você veio aqui para ouvir o quê? Você cuidar das pessoas, porque é isso que vai te levar à cura. O que vai nos levar à cura é praticar o simples que o Senhor está nos falando dia a dia. Não tem outra coisa. E se fosse uma coisa muito difícil, alguns de nós até faria para mudar nossa situação. Quanto mais é o simples, que está acessível para todos nós praticarmos. É aí que nós precisamos nos amarrar e praticar essa palavra, amém? O irmão sempre está nos falando para fazer a imersão na palavra, para sair às ruas, cuidar das pessoas, praticar o próximo, posso orar por você. Se a gente não obedece o simples, a consequência é que nós não somos curados. Se o simples, o básico a gente não está obedecendo, imagina se o Senhor vai dispensar mais. Nós precisamos nos posicionar pela simplicidade que nós estamos ouvindo a palavra do Senhor, amém? Ó Senhor Jesus, precisamos obedecer na simplicidade de uma criança. A criança é simples, ela não questiona nada. Ela entende e faz. Nós precisamos ser assim, porque se a gente deixa essa palavra cair na nossa mente e ficar questionando, mas será? Mas como? Aí vem o inimigo e rouba a nossa bênção. Por isso que nós precisamos ser simples quando o Senhor fala conosco, amém? Amém. E como podemos permanecer em um lugar de glória sem duvidar? Para permanecer em um lugar de glória sem duvidar, nós precisamos estar em Cristo. Jesus Cristo é Deus e a palavra. Ele é a palavra que estava no princípio com Deus, amém? Como os irmãos falaram, Cristo é o resplendor da glória e Deus é a própria glória. O que é o resplendor da glória? É aquilo que nós recebemos hoje, o raio do sol, é o calor, é que nós estamos vendo. Que os irmãos colocaram aqui, ó, sem o resplendor da glória, essas plantas naturais não nascem, não crescem, não tem como. Nós precisamos receber o resplendor da glória, que é o próprio Cristo, amém? Para nós podermos crescer. Amém? Romanos 8:3. Romanos 8:3 diz assim, ó: porquanto o que fora impossível à lei, o que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho, semelhante à carne pecaminosa, no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne do pecado. E o que me chama a atenção aqui, quanto que fora impossível a lei. O que é impossível a lei? O que era impossível a lei? O que era impossível a lei? O homem obedecer. É impossível o homem praticar obediência estando numa condição carnal. É impossível. A única forma de nós praticarmos obediência é quando nós mudamos de esfera. Não tem como praticar obediência na esfera da mente. No nosso ser natural, nós somos desobedientes por natureza. Então, como posso obedecer? Eu tenho que mudar de esfera. Só no Espírito eu posso obedecer. E como isso foi possível? Nós recebemos uma nova vida. E é essa nova vida que é apta a obedecer. A nossa vida velha, a vida caída, não é apta a obedecer. Mas nós recebemos uma nova vida. E nós estamos aqui aprendendo a viver por essa nova vida. Amém? E Jesus aprendeu a obediência. E esse texto sempre me trouxe como? Ele era próprio Deus aprendeu a obediência. Eu sempre demorou para entender. Que está em Hebreus 5. Hebreus 5, de 7 a 9, diz assim, ó: ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido como forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Então, não foi fácil para o Senhor, porque ele sofreu para aprender a obediência, e foi o mais alto nível de obediência, mais extremo nível de obediência, que foi obedecer até a morte, e não foi qualquer morte, foi morte de cruz. Jesus aprendeu a obediência, e esse foi o nível mais alto de obediência, a obediência de morte. E como podemos obedecer? Qual é a forma que hoje nós podemos obedecer?
Nós só podemos obedecer se nós usarmos um elemento que chama fé. Nós só obedecemos pela fé. Se a gente não utilizar a fé, a certeza do que a gente não recebeu ainda, não tem como obedecer. Fé é a posse antecipada de alguma coisa. Nossa, a minha situação está ruim, mas eu tenho fé que eu vou sair dela, então eu já vou viver como se eu tivesse saído. Porque eu já recebi antecipadamente. Eu não vejo, mas eu já recebi, porque eu tenho fé. E quando você começa a viver dessa maneira, aí as circunstâncias começam a mudar na sua vida. Não tem outra forma. Porque se você for viver pelo que você está vendo, só vai piorar. Só vai piorar, porque quanto mais ora, mais tribulação vem. Não tem outra forma. Nós precisamos viver como se já tivéssemos recebido a vitória. Direção para onde nós temos que ir. Amém? Nós precisamos. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, então eu preciso ouvir a palavra de Deus. E se a palavra é o próprio Cristo, como eu sei se eu estou cheio de Deus ou não? Se eu estou cheio da palavra. A palavra é o verbo que é carne. Quanto mais cheio da palavra, mais cheio de Deus eu estou, mais a maior a minha fé está sendo aumentada. Amém? E para o homem não é fácil obedecer. O homem carnal é impossível. Mas até para nós que estamos ouvindo a palavra, não é fácil obedecer. O homem ainda não pode sujeitar as coisas desse mundo, porque ainda não aprendeu a obediência. Mas o que nós estamos fazendo aqui? Aprendendo a obedecer. Nós estamos aprendendo a obediência, utilizando a nossa fé. Pouco a pouco as situações vêm para nós aprendermos a nossa obediência. Amém? E o que o Senhor quer de nós? É bem simples. Obediência. O Senhor quer que nós obedecemos a sua palavra. Amém? Eu vou dar um testemunho rapidinho que eu tive acho que foi em março. Foi em março, eu não lembro. Eu tive assim, uma semana que eu busquei muito ao Senhor, estava me sentindo bem, mas ainda não estava 100%. Eu não sei se os irmãos se sentiram, busquei, estava cheio, mas estava vazio, porque eu não estava 100%. Aí o irmão André me mandou uma mensagem falando que ia sair uma saída de pregação do Evangelho na Casa 7. Eu lembro que nesse dia eu fui, passei ainda no shopping para comprar o tênis, e fui sair com o irmão Tadeu ainda, que ele estava no meu grupo, nós saímos juntos. E eu fui assim, eu fui como uma criança, já que eu tinha orado, eu tinha feito jejum, mas não estava 100%, eu vou só obedecer. E eu peguei pela simplicidade. E fui pregar o evangelho simples. A primeira pessoa que eu fui orar com ela, parecia que ela estava orando por mim. Porque eu comecei a me sentir uma coisa que eu nunca senti orando por uma pessoa. Parecia que eu estava conectado com ela. Parecia que eu estava sentindo a cura passando por mim. Eu estava assim, nossa, o que está acontecendo aqui? Aí depois eu estava conversando com o irmão Tadeu e falou, e ele que me explicou, ele falou, sabe o que você sentiu? Antes da cura chegar na pessoa, ela passa por você. Você é um canal. Passa por você antes de chegar nos outros. E isso daí me fez mudar minha percepção. Porque se você quer ser curado, você tem que ajudar as pessoas. Você é o canal. Se a palavra vem e para em você, você fica igual um mar morto. A vida no mar morto. A gente está vendo que está tendo alguns tipos de vida, mas não a vida em abundância. O rio tem que fluir. Essa palavra que nós estamos escutando tem que passar por nós e chegar nas pessoas. Porque se o rio flui, nós estamos sendo o primeiro a ter contato com isso. É igual um copo sujo. A água está por aqui. Eu tenho um copo sujo e um copo sujo aqui. Aí esse copo sujo, vou limpar aqui. Pega a água suja e vai fazendo assim. A água limpa e vai jogando. Quando esse estiver limpo, esse já também está limpo. Os dois ficaram limpos. Porque a palavra passa por nós para chegar nas pessoas. Por isso que nós precisamos ser esse rio para levar a palavra às pessoas. Amém? Sim. Glorioso é só pelo meio da obediência à palavra de Deus. Nós precisamos obedecer. Nós não podemos viver pelas coisas da terra. O irmão fala essa frase, né? Não viva mais pelas coisas da terra, levante a cabeça e não olhe para o chão. Pegue a escada e vá para o céu. Amém? Precisamos mudar a nossa esfera. Precisamos viver na esfera celestial. E Romanos 8,34 diz assim. Romanos 8,34 diz assim, ó. Quem os condenará?
faz uma pergunta: quem nos condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem pode te condenar se foi Cristo que morreu por você? Quem tem o direito de falar alguma coisa de você? Você pode dizer para o acusador: sim, eu sou um pecador e fracassado, mas esse pecado já morreu com Cristo. Eu estou liberto, eu estou livre, eu posso viver de forma gloriosa, porque nada mais me amarra. Cristo morreu por todos os meus pecados. Amém? E agora, tendo consciência dessa nova vida, nós temos que viver na esfera de ressurreição. Agora nós devemos viver onde Cristo vive. Se Cristo vive na ressurreição, por que eu continuo vivendo nessa terra? Eu tenho que viver com Ele. Eu não posso viver mais nessa terra. Isso aqui demorou muito para eu entender. Muito, não é fácil. Porque eu imaginava eu com uma vida aqui e uma vida no céu. Com duas vidas. Aí eu ficava pensando, será que o Felipe lá do céu, o que ele está fazendo agora? Até entender que a vida do céu, na verdade, está dentro de mim. E eu acesso ela pelo meu espírito. Quando eu estou vivendo no espírito, eu estou vivendo pela ressurreição. Quando eu vivo pela essa carne, é só pela pecado e morte. A forma de viver no céu é vivermos no espírito. Vivemos em outras realidades, amém? E a chave de viver a realidade espiritual é a nossa mente. Se vivemos a mente inclinada para a carne, vivemos a mesma vida que se inclina para a carne. A chave é a mente. Então, esse texto me ajuda muito a entender isso. Mateus 6, de 19 a 21, diz assim, ó. Deixa eu ver lá. Diz assim, ó. Não acumule para você tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumule para você tesouros no céu, onde a traça e ferrugem não destrói, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Pois onde estiver o seu tesouro, é aquilo que você valoriza. Se você valoriza as coisas materiais, as coisas desse mundo, você gasta seu tempo, seu dinheiro, seus esforços nas coisas desse mundo. Quem valoriza as coisas materiais, gasta seu tempo e tudo que você tem buscando essas coisas. Mas quem valoriza as coisas espirituais, gasta o seu tempo, gasta tudo que nós somos nas coisas de Deus. Porque quem não valoriza as coisas de Deus, não busca. É claro isso. Nós precisamos valorizar o que Deus, essa palavra que Deus está nos entregando, para nós podermos buscar. Se a gente não valoriza, não a busca. E por que essa palavra é importante? Porque o que mais o inimigo nos rouba é nosso tempo. Nós temos tempo para fazer tanta coisa, mas tão pouco para ler a Bíblia, para buscar, para revisar a mensagem. A gente acha tempo para tudo. E é uma frase que todo mundo fala: quem tem interesse, arruma tempo. Se nós tivermos interesse nas coisas de Deus, nós arrumamos tempo, porque isso se torna prioridade na nossa vida. E se a gente... então, um ponto importante, por isso não podemos colocar nossa mente na carne, nas coisas visíveis, nas coisas materiais desse mundo, mas na realidade celestial. Porque você já morreu para o mundo, foi crucificado com as paixões e concupiscências. Nós não somos mais do mundo, nós já morremos para Ele, nós morremos com Cristo. Se nós já morremos para o mundo, por que valorizamos tantas coisas desse mundo? Por que gastamos tanto nosso tempo, tanto nosso esforço nas coisas do mundo, se já morremos para o mundo? Porque a nossa mente ainda está na nossa carne. Nós precisamos mudar essa chave e colocar a mente no Espírito, amém? Amém. Espírito, e a única forma de mudar a chave, não a única, mas tem várias formas de mudar a chave, é desfrutando a palavra profética. Como nós podemos colocar nossa mente no Espírito? O Senhor tem nos dado tantas ferramentas: palavra profética, imergir na palavra, invocar o nome do Senhor, posso orar por você. Várias ferramentas que nos fazem mudar de esfera. Nós vamos sair da realidade terrena, nós começamos a viver a realidade celestial.
Quando nós vivemos essa realidade celestial, aí você vai ver um monte de coisa começar a mudar na sua vida. Porque quem vai começar a mudar é você. A gente acha que, não, vou orar para essa pessoa mudar. O Senhor não vai mover um dedo enquanto você não mudar. O Senhor quer mudar você. Ele espera que você seja diferente. A mudança tem que começar de dentro para fora. Quando Deus começa a nos mudar, aí sim nós começamos a viver a realidade dos céus. Amém? Amém. E o que está acontecendo por imersão, obediência à palavra de Deus? Nós estamos sendo enchidos, cada pedacinho do nosso ser enchido com a glória de Deus, até a plenitude de Deus. Como nós vamos ser gloriosos se cada pedacinho do nosso ser ser enchido com Cristo? Cada pedacinho do nosso ser enchendo de Cristo, saindo todo o nosso velho homem, até o ponto de nós termos a plenitude de Deus. Tudo que Deus é dentro de nós. Aí quando você chegar nas pessoas, elas vão te olhar de uma forma diferente. Totalmente diferente, porque elas vão poder ver Deus na sua vida. Você não vai precisar nem se esforçar para explicar nada, para convencer ninguém. Só o seu modo de agir para falar, essa pessoa tem Deus. Amém. Não precisa explicar isso. Se ela entender isso, aí ela vai entender quem é Deus. Na verdade, ela tem que entender o Deus que está dentro de você, que não está sendo revelado. As pessoas precisam ver o Deus que está dentro de nós, sendo manifestado a elas. Amém? Aleluia. Quando obedecemos ao falar simples do Senhor, cuidamos das pessoas. Somos cheios da glória de Deus para levar essa glória às pessoas. Nós precisamos nos encher da glória de Deus para quê? Para levar essa glória às pessoas. Casa velha, abriu a torneira sai até, ainda mais quando é aquelas torneiras de cobre, a água sai preta, porque não tem fluir de água. Nós precisamos que essa água flui do nosso interior, que são rios de água viva, e esse rio atinge as pessoas, amém? Amém. Nós ainda não estamos no céu, mas vivemos no céu, porque a nossa nova vida está no céu, amém? Pois a realidade da nossa vida já está no céu. O mundo não nos conhece, pois a nossa vida está oculta com Cristo. O mundo não conheceu Cristo, mas nós conhecemos Cristo. E nós sabemos quem Ele é. E nós sabemos que cada palavra que Ele falou, Ele é fiel para cumprir a respeito de nós. Amém? Eu vou ler um versículo, eu estou finalizando, vou ler um versículo para os irmãos. Colossenses 3, de 1 a 4, que diz assim, Portanto, se foste ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são daqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então nós também seremos manifestados com Ele em glória. Quando o Senhor voltar, todo esse seu ser está preenchido com o Senhor, será manifestado com Ele em glória. Então nós precisamos nos encher do Senhor para essa manifestação, nós resplandecemos glória, que é Ele dentro de nós, amém? Então vale a pena viver uma vida de sacrifício, de entrega, de sofrimento, mas que faz a vontade de Deus, amém? Jesus é o nosso Senhor, amém? Amém, Senhor Jesus.